Bora, Atos 6. Atos 6. Comentem aí tudo que vocês acharem pertinente. Fiquem à vontade. Então tá. À medida que o número de discípulos crescia, então aí a comunidade deles, né, a primeira igreja, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Então as viúvas não recebiam rendimento, né? As mulheres não recebiam rendimento nessa época. Elas trabalhavam muito, mas elas não recebiam pelo trabalho. E aí as mulheres então eram altamente dependentes dos homens. As viúvas acabavam ficando à mercê da sociedade porque não tinham mais homem para sustentá-las. E aí tinha 4 tipos de ofertas aí, né? Que o Velho Testamento sempre estava batendo para pessoal, os judeus não se esquecerem e cuidarem, né? 4 tipos de pessoas. Eles falam das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros e dos pobres. E então as viúvas estão entre eles, e aí a comunidade de cristãos que está surgindo cuida das viúvas, mas aí conforme eles vão crescendo, começa a acontecer aí as primeiras reclamações de descontentamento entre os judeus que falam grego e os judeus que falam hebraico. E aí a queixa era que os judeus que falam grego, as viúvas dos judeus que falam grego não estavam sendo tão bem cuidadas, né? E aí, por conta disso, por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, os 12 apóstolos, né? Nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia é os apóstolos focarem a oração e ao ensino da palavra. Legal, né? Que não é só o ensino da palavra, é a oração e ao ensino da palavra. E a oração vem primeiro. Eles focavam muito aqui, né? E às vezes eu foco muito pouco. E a fé verdadeira vai focar muito na oração, porque é a conversa com Deus. Eles tinham essa fé genuína, né? E, pô, isso me falta. Eu quero ter essa fé aí, tá orando, sabe? Pô, Deus tá aqui, cara. O que eu vou perder tempo fazendo outras coisas? Tem que investir meu tempo em oração. Então, vamos eleger outras pessoas, né? Eles vão eleger outras pessoas para poderem cuidar da parte do dinheiro. Pessoas que, qual que é o critério? Homens respeitados, né, do grupo, cheios do espírito e de sabedoria, que foi o que a Jaque pediu na oração. Tudo pertinente. Espírito, hein? Oi? Fala, Jaque. Espírito, pedir na oração, né? Tá ligado no espírito, pedir na oração. Sim. Amém. Ah, e muito legal, né, Jaque? Ontem o pastor Juscelio citou a prisão dos apóstolos, né? Que é o que a gente tinha acabado de ler. Cara, é muito doido isso, cara. Que a gente vai lendo, aí os pastores vão falando e confirmando. É muito, muito bom, muito bom. Assim, Deus é muito presente, pô. E aí, quanto mais a gente dedicar tempo aqui em oração, em compreensão das coisas, eu acho que ele mais vai se fazendo presente pra gente, né? Ele é muito, muito, Com certeza. muito especial. Ele tá com a gente. Eu tava comentando com a Mari, parece que é como se ele estivesse deixando migalhas, né? Ele deixa pra gente ir vendo o caminho, aí ele deixa a migalhinha. Aí a gente fala, ué, quem deixou essa migalha aqui? Né? A gente não vê necessariamente ele, mas ele tem alguém ali, deixando um sinal bem claro, né? Estão no caminho certo, agora vem por aqui. Agora aqui. Sai daqui, mosquito.
Então, beleza. Aí, né, sobre essa questão de os apóstolos se dedicarem ao ensino e à oração e escolherem 7 homens entre eles ali que fossem cheios do espírito de sabedoria para se encarregarem desse serviço, né, da distribuição do dinheiro. A ideia agradou a todos. E aqui, né, versículo 5. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí é um destaque sobre quem é Estevão. Estevão vai ser um marco na história da igreja. E também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia. Amor, tá certo essa leitura aqui, ó? Nicanor, Acho que sim. que antes havia se convertido ao judaísmo. Os 2 comentários é o Estevão, que é um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e o Nicolau de Antioquia, que antes tinha se convertido ao judaísmo. Se converteu ao judaísmo e depois ao cristianismo. Interessante. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Sempre esse sinal, né, de imposição de mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Esse aqui vai ser o estopim, né, da missão em Jerusalém para ela começar a ir aos confins da terra. Vai ser Estevão. Vamos ver. Então Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Que bênção. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Sinagoga dos Escravos Libertos. Será que existe essa sinagoga ainda? Sinagoga dos Escravos Libertos. Ah, não. Pelo jeito. Que era a sinagoga chamada dos Libertos? Não era um recinto de judeus hebreus, mas sim dos judeus helenistas, que são, acho que, os que falam grego. Era um espaço frequentado por peregrinos, turistas e imigrantes que, de passagem ou permanentemente, reuniam-se ali para debater teologia e estudar a Torá na versão grega. Ok. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Com quem? Com Estevão. Eles eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Vamos ver aqui. Cilene, Alexandria e da província da Ásia. Cadê o mapa? Alexandria. Alexandria, né? No topinho do Egito, né? Ah, não tô vendo aqui as regiões. Eu acho que Alexandria tá aqui. Que é aqui no topinho do Egito. Cirene, Alexandria e da província da Ásia. Essa é a província da Ásia, né? Uhum. Então já era esse pessoal por aqui, né? E aí vieram pra cá, ó. Cirene, Cirenaica. E Alexandria que não tá aparecendo. Mas se eu não me engano é aqui, é a cidade no Egito do Alexandre o Grande. Enfim. Cirene, Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Olha que bênção. Glória a Deus. Então, convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Ó as fake news. Eita perigo. Isso é uma coisa que é verdade. E Estevão, na pregação dele, vai afirmar isso várias vezes. Quem está fazendo a vontade de Deus é perseguido, gente. Quem está fazendo a vontade de Deus é perseguido. Porque existe uma outra força muito consciente e má contra a vontade de Deus na terra. Então, como a gente termina lá o outro capítulo,
os apóstolos felizes que estavam sendo perseguidos. E aqui estão perseguindo Estevão também com mentira. Esse é o padrão. Os caras inventam coisas. Que Deus nos dê um espírito de discernimento para a gente poder saber, né, o que vem de Deus e o que são essas mentiras do mundo. E não cair nelas, nessa cilada. Ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Então pagaram o pessoal para ficar falando essas mentiras. Não tinha provas, né, necessariamente das coisas. Aí a testemunha era o que valia. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Que Moisés nos deixou. Então sempre, né? Engraçado, né? O evangelho, ele é um convite a uma mudança de vida, ele é um confronto. E o ser humano, ele tem a tendência de nós é termos medo de tudo que nos confronta, que nos leva a sair da nossa zona de conforto, entendeu? Então, ou você muda radicalmente a sua vida, ou você realmente vai ver como é que se fala uma mentira, né? Porque quem não vive, né, pela verdade, vive o quê? Vive pela mentira, entendeu? Então, assim, o evangelho é confronto. Então, a gente é confrontado diariamente. É esse confronto. É isso que Estevão fazia, né, naquela época. Ele confrontava. Verdade, como é que se fala? Confronto, entendeu? E o ser humano não gosta. Ele tende a se defender, entendeu? É bem forte isso aí, entendeu? É, Porque, para, no caso, a gente poder ter atenção nisso, porque é assim que eu escuto. O evangelho, ele é um convite para você mudar radicalmente a sua vida. total. Aí Abraão, lá no caso, né, lá atrás, ouviu. Deixou a parentela dele, foi. Ouviu, né, a profecia e foi, mudou radicalmente, saiu da onde ele estava, tal, as coisas aconteceram. E assim é com o evangelho pra gente também, né? A gente tem que deixar as coisas velhas e entrar no mover de Deus atual. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então está aí o desafio para nós. Estevão, ó, maravilhoso, né? Ele é uma tipologia de Jesus, fazendo milagres, maravilhas e falando de uma forma que o rosto dele parecia de um anjo. Então o nosso desafio, que foi citado ontem também, né? Que a gente esteja pronto para falar a razão da nossa fé em mansidão, com mansidão. E era isso que o Estevão fazia. Ele ia lá, falava tranquilamente, ninguém aguentava o que ele estava falando. Ele falava numa boa, tranquilo. E o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Cara, que muito louco isso. Então tá aí o desafio pra nós. Pô, Deus dá essa graça aí pra nós. Vamos correr atrás, né? Nos santificar. Tá bem firmada aí a nossa fé na rocha, que é Jesus Cristo. E tá pronto aí pra poder defender o evangelho de maneira tranquila e humilde no espírito. Eu vejo que, mais uma vez, né, a mentira, né? A mentira sempre existiu, né? Porque naquela época não tinha como confrontar. É, Mais uma vez, somente a mentira, né, era saída, né, para aquelas pessoas, né, que queriam, no caso, vencer, né? No caso, esses portadores aí das boas novas do evangelho, eles tinham que inventar as coisas. Caraca, assim, é surreal. Já dando um spoiler, porque eu não aguento, né? Estevão, cara, quando foi, que a gente vai ver isso mais pra frente, que ele vai ser apedrejado. Quando eu chegar lá no céu, eu falar, Estevão, como é que foi ser apedrejado e Jesus do trono se levantar, cara? Ele se levantou, cara. Entendeu? Sabe o é, que é isso? Tu tá é, assim, morrendo assim, por amor a Cristo, e tu vê lá o céu abrir, cara, e o Jesus se levantar do trono. é. É uma parada assim, Muito é especial. surreal, É a entendeu? É muito única especial. vez.
É a única vez. É a Eu falei única assim, vez que ele Senhor, eu levanta. falei assim, eu chego a ter inveja santa de algumas pessoas do É, Velho Testamento, entendeu? Uma inveja santa. Assim, que eu falo assim, Senhor, eu pô, queria que o glória a Senhor se Deus. levantasse do trono para poder, entendeu? Ela falou assim, a minha mãe, querida, tá querendo muito. Eu falei assim, não, mãe, Jesus está escrito que eu vou fazer coisas maiores que os discípulos. É, É o espírito, né? É o É, tem que espírito. ser igual o Estevão, o que que ele fez pela causa, né? É, entendeu? Ele foi pesado, pancada. E, E é isso. inclusive, Moisés tem uma referência aqui que aconteceu a mesma coisa com o rosto de Moisés, em Êxodo 34, se quiser colocar para ver, em relação ao rosto parecer com um anjo. boa. Deixa eu pôr aqui. Então, cara, é o cara. Moisés, então, surreal. Isso é Vou te real. falar uma coisa importante. Ananias e essa Ananias Safira. Safira. Safira, Safira. eles morreram, cara, porque lá em Atos 4, Barnabé, que era um levita de Shiba, né, que não tinha herança, ele colocou tudo na mesa. É aquilo que eu falei ontem, cara. A gente não pode andar com quem dá tudo. Eles elevaram o nível de justiça muito alto. Sabe o que é isso? Você não ter nada, você receber e falar assim, vou compartilhar e tudo. O problema não é você reter alguma coisa, é você querer andar com quem dá tudo. É como eu estava assim no culto, aí eu falei assim, cara, eu quero essa parada, que o Juscelio e o Hermínio. Aí Deus falou assim para mim, mas tu tá disposta a dar tudo? Eles me Uhum. deram tudo, cara. Entendeu? Assim, é tipo assim, andar com eles é andar no nível alto mesmo, entendeu? No nível alto, eu falo assim, caraca, mas assim, se é isso que a gente quer, a gente tem que realmente estar no nível alto, alto assim mesmo, porque por isso que Amém. a Ananias e Zafiras morreram, porque eles quiseram reter, mas lá o Barnabé em Atos 4, no finalzinho, É. colocou tudo na mesa, né? Aham. Entendeu? É. Me empolguei. Não, total, é Ah, isso. Esse é o coração, né, que era da galera lá em Atos, dos que estavam verdadeiramente no espírito. E que Deus abençoe também é desses pastores, né? Pô, show. Vamos pra cima e vamos a gente também. Vamos aprendendo e evoluindo e chegando lá. E quem tem muita fé, acho que chega lá rápido. Faz assim, ó. Pum. É, eu acho que essa é a conversa mesmo com o espírito. Tá disposto a dar tudo? Vem. E a gente fala, não, quase tudo. Deixa um pouquinho pra mim. Aqui, ó, em Êxodo 38, a questão do rosto resplandecer. E aconteceu que, descendo Moisés é do monte. 34, né? 34? 34. Cadê? Opa, vamos aqui pra cima. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele, com Deus. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. E é isso, né? O evangelho ali em Atos, ele tá. É Deus, né? O Espírito Santo ali dentro dos caras, muito forte, né? Pô. E essas paradas acontecendo, a mesma aqui, né? Que aconteceu com Moisés, acontecendo com Estevão. E que aconteceu com Jesus, né? Na transfiguração também. Ele ficou com o rosto assim, né? Depois que ele fala lá com Moisés e Elias, e aí o Pedro, João e o Tiago, Pedro quer fazer uma tenda para Jesus. Aí o Moisés coloca um véu sobre o rosto. É top, acho que é isso, né, pessoal? Mais algum ponto? Não. Vai começar então, hein? Amanhã o capítulo é tremendo. Vai dar uma aula aí de Velho Testamento pra gente, o Estevão, vai resumir. E o pessoal não vai aguentar. E aí, como a Jaque disse, Jesus vai levantar do trono. Tem sempre a figura de Jesus ao lado direito de Deus, né? Ela se repete na Bíblia, mas nunca ele de pé. Só que nesse caso, Jesus levantou para receber o Estevão de tão aprovada aí que estava a vida dele. Poxa, Deus, tenha misericórdia da gente, que a gente na prática
tem essa vida aprovada. Vamos evoluir, gente. Eu preciso. Creio que vocês também. Vamos pra cima.